O meu abraço aos assinantes da TCM Mossoró, dirigentes e sócios da CDL, da Associação Comercial e Industrial do Mossoró, assim, do Sindicato do Comércio Varejista, Sindilojas, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, o CIESAL, aos universitários e professores de economia, de administração, de agronomia, de medicina, de enfermagem, de assistente social, de letras, pedagogia, enfim, de todos os universitários, aos telespectadores de uma maneira geral. Santo do dia. A Igreja Católica celebra o martírio de 2 santos. No dia de hoje, dia 29 de agosto de 2024, São João Batista. Ele é uma figura bíblica muito importante, conhecida como o precursor de Jesus Cristo. João Batista batizou Jesus no Jordão e preparou o caminho para a pregação do Messias. Sua festa litúrgica ocorre em 2 datas, 24 de junho, em comemoração ao seu nascimento, e no dia 29 de agosto, em memória do seu martírio. Também Santa Sabina, uma nobre romana do século II, que por sua fé foi condenada à morte por decapitação. Apesar de inicialmente pagã, ela se converteu ao cristianismo por influência de sua escrava Seráfia. Portanto, esses são os santos do dia. As notícias de economia da semana. O Conselho da Vale, a antiga Vale do Rio Doce, anunciou Gustavo Pimenta como seu novo presidente. Quem assume o lugar de Eduardo Bartolomeu, formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Pimenta também foi responsável pelas áreas de suprimentos e energia e descarbonização da empresa. Antes de juntar-se à Vale, ele foi executivo da AES por 12 anos, acumulando ampla experiência como CEO global, diretor de planejamento, estratégia e vice-presidente de performance e serviços. Ainda atuou como vice-presidente de estratégia da M e Companhia A, no Citigroup, em Nova York. Estamos muito felizes e confiantes com a escolha de Gustavo Pimenta para liderar a Vale. Ele reúne a competência necessária para que possamos aspirar a um novo ciclo virtuoso para a companhia, orientado por nosso propósito, com grande potencial de geração de valor e todos os nossos públicos relacionamentos, disse Daniel Steyer, presidente do Conselho de Administração da Vale. Segundo o comunicado divulgado ontem ao mercado, o executivo foi eleito de forma unânime após passar pelo processo de seleção. Bartolomeu seguirá como presidente da Vale até 31 de dezembro de 2024, apoiando a transição de Pimenta até 28 de fevereiro de 2025. Após o período de transição, o atual presidente atuará como advisor da empresa até o final de 2025. O IPCA 15 desacelerou para 0,19 em agosto e fica abaixo das projeções. Nos últimos 12 meses, a variação do índice de preço ao consumidor amplo foi de 4,35%, abaixo dos 4,45% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em agosto. O IPCA 15, prévia da inflação oficial do mês, em agosto, com a alta de 0,16%, portanto, estava dentro da expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Portanto, em 12 meses, 4,45% observados anteriormente. Em agosto de 2023, a taxa tinha sido de 0,28%. Os dados de julho vieram um pouco abaixo do consenso do mercado e animou na renda variável, na Bolsa de Valores de São Paulo e no mercado financeiro em geral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta última segunda-feira de uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Na ocasião, o Conselho aprovou a criação de uma Política Nacional de Transição Energética. O Conselho é presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e serve como órgão de assessoramento à presidência na formulação de políticas sobre o setor de energia. Representantes do governo federal, sociedade civil, instituições de ensino integram o colegiado segundo as estimativas do governo. A política pode arrecadar cerca de 2 trilhões de reais em investimentos
e tem dois principais objetivos. Primeiro, criação do Fórum Nacional de Transição Energética e segundo, elaboração do Plano Nacional de Transição Energética que vai ser articulado com outras iniciativas governamentais. Como o PAC, o Plano do Clima, a Nova Indústria do Brasil e o Pacto pela Transformação Ecológica, a fonte diz que serão favoráveis os entendimentos que estão sendo mantidos da Presidência da República ao próprio Conselho. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta última segunda-feira que o governo federal vai oferecer botijões de gás a mais de 20 milhões de famílias até o fim de 2025. O programa será reformulado e que começa apenas no ano que vem. O auxílio gás vai ser substituído até dezembro de 2025 pelo gás para todos. Ao invés do valor recebido, as famílias poderão retirar o gás em distribuidoras. Silveira disse ainda que muitas famílias não estavam usando o valor para comprar o botijão. Atualmente, o Vale Gás, no valor de R$ 102, é distribuído para 5.640.000 famílias no Brasil. Ao custo, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, de R$ 575.590.000 por bimestre. Ampliar o público para 20 milhões significa praticamente equiparar ao total dos beneficiários do Bolsa Família, que hoje chega a 20.760.000 domicílios no Brasil. O governo federal vai fornecer botijão de gás a 20 milhões de famílias até dezembro de 2025. E o gás para todos, afirmou Silveira, após a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, será aprovado uma extensão por todo o ano de 2025. Uma notícia favorável à sociedade e ao povo mais carente de todo o Brasil. Tenho informações oficiais da Fundação Getúlio Vargas de que a Petrobras está em busca de negócios de gás xisto da Argentina como parte de um plano maior para aumentar o fornecimento de combustível e estimular o crescimento industrial de acordo com pessoas familiarizadas com a estratégia. Conversei com a Fundação Getúlio Vargas e procede a informação. Os ativos dos quais a Petrobras procura adquirir uma participação incluem o Tecpetrol, uma unidade do grupo Tectin, bilionário da Argentina. Pediram informações maiores, complementares, e poderá, até o final de setembro de 2024, portanto daqui a um mês, a Petrobras investir na Argentina. A Petrobras disse, em resposta a perguntas do Bloomberg News, que procura gerar valor e restaurar as reservas de petróleo e gás natural por meio de oportunidades no Brasil e no exterior, o que foi delineado em seu plano estratégico de 5 anos. A Tecpetrol não quis comentar o assunto. A Petrobras procura expandir internacionalmente, com foco especial em projetos de petróleo e de gás na América Latina e na costa atlântica da África, ao invés de limitar a campos de águas profundas somente no Brasil. A estratégia é uma fonte de controvérsia dentro do governo, que também promete priorizar sua agenda ambiental, incluindo tentativas de promover uma transição verde da economia brasileira. Outras grandes produtoras de gás no anunciado trecho xisto da Vaca Muerta, na Argentina, são a estatal YPF e a Total Energia, a Pampa Energia e a Pan América Energia Group, que pertencem em 50% ao governo argentino. A Petrobras se desfez de seus ativos na Argentina há vários anos, mas manteve uma participação de 34% no campo de gás de xisto do Rio Neuquén, um empreendimento com o YPF à frente. A Petrobras crescendo, já produzindo no Brasil mais de 3 milhões de barris de petróleo dia e expandindo também na costa do Atlântico com a África e agora no segundo maior país da América do Sul, que é a Argentina, os seus investimentos. Brevemente teremos pela Petrobras, quem sabe, 4 milhões e meio de barris de produção de petróleo dia, suprindo e tornando o Brasil autossuficiente, quer em terras brasileiras, quer em alto mar ou em terras portenhas, tornando o Brasil autossuficiente, a Petrobras com a sua produção de 4 milhões e 500 mil barris dia. Ótima notícia
desde 1953, quando Getúlio Vargas fundou a Petrobras. Portanto, já se vão mais de 70 anos. Gabriel Galípolo já foi indicado oficialmente presidente do Banco Central do Brasil a partir de janeiro de 2025. Caberá ao Senado Federal sabatiná-lo e, aprovado, ele será o novo presidente do Banco Central, substituindo ao competente e extraordinário presidente Roberto Campos Neto, que deixa o mandato em dezembro de 2024. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, falou na última terça-feira, dia 27, sobre essa indicação, como sendo ideal a indicação de Gabriel Galípolo para substituir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, você, meu telespectador, deve saber, é neto de Roberto Campos, que reinou na economia brasileira no tempo da Revolução, na época dos militares, sendo um dos maiores ministros da economia ou da fazenda do Brasil, escrevendo seu nome na história como senador da República por Mato Grosso e também como ministro da área econômica. Um grande expoente da economia nacional, nunca esquecido, sempre copiado, sempre revisto, com um titular da cadeira de ministro da Economia. A falta de mão de obra qualificada já afeta 40% das profissões que mais empregam no país. Quem passou pelo centro da capital paulista na semana passada presenciou uma situação incomum nos últimos anos. A fila quilométrica de desempregados em busca de uma colocação que normalmente serpenteava o Vale do Anhangabaú por conta do Mutirão Nacional de Emprego. Neste ano não se formou. Os gradis usados para enfileirar os candidatos de rua foram deixados de lado nos cantos das calçadas. Pela primeira vez desde 2018, o mutirão do emprego promovido pela União Geral dos Trabalhadores, a UGT, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, virou mutirão do pleno emprego, ou seja, teve mais vagas do que candidatos. Nos 5 dias do evento, 3.580 trabalhadores passaram por lá, menos da metade dos 7.400 candidatos da primeira edição em 2018. O número de postos de trabalho oferecido neste ano bateu recorde, 25.046 vagas. Foi um mutirão com mais vagas ofertadas de todas as novas edições, com menos candidatos. Boa notícia para a economia nacional. A quantidade impactante das queimadas no estado de São Paulo, na última semana e nessa semana agora, teve aspectos em comum. Mais de 80% aconteceu em área de uso agropecuário e a intensa cortina de fumaça que tomou conta de dezenas de municípios se formou em apenas 90 minutos. Esses são resultados de uma análise do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, no último dia 27. A Defesa Civil do Estado de São Paulo afirma que todos os 2.600 focos do calor que surgiram desde a sexta-feira passada foram controlados e agora investigações buscam os culpados. O número de queimadas em São Paulo, na sexta-feira, dia 23, superou a quantidade de incêndio na Amazônia inteira. Diante do caso, o Ministério do Meio Ambiente sugeriu a hipótese de um dia do fogo, ou seja, ações orquestradas por criminosos para aplicar a atípica situação, como definiu a ministra Marina Silva. Portanto, uma notícia negativa para a economia do estado de São Paulo, cujo prejuízo, até agora calculado superficialmente pelo governo do estado e pelas autoridades federais, ultrapassa o valor de R$1 bilhão. Portanto, meu caro amigo, é um clima bulindo com o Brasil, com o planeta, a toda hora e todo tempo. Enchentes no Rio Grande do Sul, queimadas em São Paulo, queimadas no centro-oeste e no norte do país. Mas a economia vai surgindo e vai crescendo. Boa noite e até quinta-feira com um novo Radar Econômico.